Bom dia, graça e paz. Domingo, o primeiro dia de mais uma semana que o Senhor, o nosso Deus, nos dá pela sua bondade, amor, graça, misericórdia e compaixão. Obrigado porque você está conosco para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus. A EBD é uma produção do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Macaé, Rio de Janeiro. E nós oferecemos a EBD online aqui no canal exclusivo da igreja no YouTube, que é um resumo do estudo, e também presencial no prédio da nossa igreja, com classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Você está convidado a participar conosco também todo domingo, 9 horas da manhã, até às 10, quando acontece o nosso culto da manhã, 10 horas e 10 minutos, para ser mais preciso. E à noite, às 19 horas, 7 horas da noite, o nosso culto da noite, o culto de louvor e adoração a Deus. Bom, nós estamos concluindo hoje a série de estudos da revista Personagens ao Redor da Igreja. Durante as últimas semanas, nós olhamos de modo especial, mais detido e profundamente vários personagens, vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, que o Senhor usou poderosamente para escrever a história da igreja nos primeiros anos, décadas do primeiro século, quando a igreja do Senhor Jesus estava sendo plantada ou implementada ou criada ou organizada para estar escrevendo esta história que hoje nós continuamos escrevendo cerca de 2000 anos depois de Cristo. Vimos alguns personagens que deixaram um bom exemplo a ser seguido. Vimos também alguns personagens que deixaram um péssimo testemunho, um comportamento de rebeldia, de desobediência em relação à palavra de Deus, à vontade de Deus, aos mandamentos do Senhor. Aprendemos com todos eles. E hoje nós damos sequência, personagens ao redor da igreja. Vamos falar, em linhas gerais, sobre uma característica presente na vida cotidiana da igreja. No início, no primeiro século, a igreja primitiva, que sofreu muitas perseguições internas e externas, perseguições religiosas, perseguições políticas, e nós, de maneira impressionante, podemos observar o milagre que Deus soberanamente realizou. Porque mesmo com tantas perseguições, a igreja crescia, a igreja se fortalecia, a igreja estava alcançando o mundo para o Senhor Jesus com a mensagem do Evangelho. Portanto, este é o tema da nossa revista do estudo bíblico de hoje na EBD, a Escola Bíblica Dominical. As lágrimas de Jesus por Jerusalém, a rejeição do povo de Israel, do Messias, e também as perseguições e todo o sofrimento causado pelo mundo contra este projeto maravilhoso de Deus chamado Igreja. O nosso texto básico do estudo da lição deste domingo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, o versículo de número 41. Aqui está escrito: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Eu vou repetir a leitura deste versículo 41 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Ao estudarmos a lição deste dia, nós vamos compreender que os caminhos de Deus são inescrutáveis e que muitas vezes as lutas, as perseguições, os problemas, as adversidades acabam resultando em bênçãos quando Deus coloca sobre nós a sua boa e poderosa mão. Os propósitos de Deus nunca serão frustrados, mesmo diante das lutas, mesmo diante das decepções, frustrações e adversidades que o mundo que jaz no maligno, impõe sobre o seu povo. Eles perguntaram para Jesus: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Que pergunta interessante. Havia uma expectativa no ar de que Jesus subisse ao trono,
que ele criasse um grande exército dominando os judeus, os romanos, todos os países ao redor do mundo. Mas eles ainda não haviam compreendido que o reino de Deus é espiritual, que Jesus é o Salvador para a nossa alma, para a eternidade no céu, que ele veio para ser o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, mas que Jesus não tinha nenhuma ambição terrena, nenhuma ambição material. Eles também não sabiam que o povo judeu estaria rejeitando a mensagem do Evangelho, rejeitando o Messias da promessa, rejeitando o Senhor Jesus. Ele veio para aqueles que eram seus, o seu povo, a sua nação, a sua gente, mas eles disseram não, eles o rejeitaram. E aqui nós vamos encontrar a narrativa de Lucas dizendo que quando Jesus chegou e esteve diante da cidade de Jerusalém, contemplando a cidade de Jerusalém, ele sentiu no seu coração um aperto muito grande e ele chorou com muita compaixão. Suas lágrimas demonstravam os seus sentimentos e a sua soberania diante dos fatos que ainda sobreviriam sobre aquele povo, sobre aquela gente. Porque Jesus amava o seu povo, Jesus amava os judeus. Seus pais eram judeus, seus irmãos eram judeus, toda a sua família. Os judeus, o povo de Israel, a nação de Israel, era o povo amado de Deus, escolhido e separado de Deus o Pai no Antigo Testamento. E agora Jesus, sabendo que eles o rejeitariam, que eles diriam não a Cristo, o Messias, Jesus então teve no seu coração um sentimento muito forte, emoções, e ele chorou. Primeiro, amor a Jerusalém. Amor a Jerusalém. Os judeus amavam grandemente a cidade de Jerusalém, a chamada Cidade Santa, até hoje. Eles amam a cidade de Jerusalém por várias razões. Uma delas é que eles entendem que Jerusalém é a capital da sua religiosidade, que Jerusalém é a capital das suas tradições familiares e que Jerusalém é, de fato, a capital do mundo. Eles também amam, amavam e continuarão amando Jerusalém para sempre, porque ali está o templo de Deus, a casa de Deus. Ali também em Jerusalém, os fatos mais importantes, mais marcantes de toda a história daquela nação, os fatos ali ocorreram. Desde a época do rei Davi. Davi, o rei, músico, poeta, que aliás escreveu vários salmos falando sobre Jerusalém, falando sobre o templo, falando sobre o culto de adoração a Deus. Nós podemos ver nas palavras doces e profundas do rei Davi toda a admiração, todo o amor, toda a paixão, toda a devoção que os judeus têm com relação à cidade de Jerusalém. O próprio Senhor Jesus tinha bastante apego à cidade santa, ele estava sempre em Jerusalém e sempre também frequentando o templo. Jerusalém foi uma cidade importantíssima no ministério do Senhor Jesus. Nós vamos observar, por exemplo, no livro do Apocalipse, que João, o apóstolo, na sua revelação, ele vai chamar o céu de cidade santa, ele vai chamar o céu de a Nova Jerusalém, comparando a cidade de Jerusalém, aqui na terra, com o céu, a eternidade, onde Deus está preparando um lugar para nós. Foi no templo em Jerusalém que o Senhor Jesus foi apresentado quando ele era ainda um bebezinho. Jesus também participou das festas anuais, ele esteve lá quando estava na idade apropriada, cerca de 12 anos, mais ou menos, no final da sua fase de criança, junior, para a fase adolescente, adulto. Jesus esteve lá conversando com os doutores, participou da festa da Páscoa em Jerusalém, e ele então tinha o templo e tinha a cidade de Jerusalém como um lugar amado, o povo daquela cidade, um povo extremamente amado. Mas mesmo amando muito Jerusalém, a desilusão se instalou logo no início do ministério público do Senhor Jesus, quando ele tinha
segundo os historiadores, pesquisadores, mais ou menos 30 anos de idade. E o seu zelo pela cidade de Jerusalém, mas principalmente o seu zelo pelo templo que estava no centro da cidade de Jerusalém foi muito grande. Tanto que um dia Jesus chega, ele vê a presença de alguns mercenários que estavam comercializando e agindo de maneira a explorar o povo mais simples e humilde. Jesus, ele agiu de uma maneira muito intensa, muito forte, muito contundente para expulsar os vendilhões, para expulsar aquelas pessoas que estavam fazendo do templo, da casa de Deus, um lugar de comércio, uma feira livre. E Jesus vai dizer que a casa de Deus, a casa do Senhor, deve ser conhecida como uma casa de oração, uma casa de culto, uma casa de louvor e adoração. Foi com muita tristeza também que o Senhor Jesus, ele avisou que a cidade de Jerusalém seria destruída e que o templo seria destruído. Por quê? Como falamos há pouco, Jesus amava aquele povo, amava aquela gente, amava a cidade de Jerusalém, amava o templo também. Essa desilusão, ela aconteceu por alguns motivos, e nós vamos listar aqui os motivos pelos quais Jerusalém e principalmente o templo acabaram sendo atacados pelos inimigos e destruídos também. Primeiro, morte dos profetas. O povo continuava matando os profetas, o povo continuava apedrejando os mensageiros de Deus que o Senhor lhes enviava para falar em nome de Deus e para abençoá-los. Segundo, necessidade de paz. O povo não sabia o que era necessário para desfrutar da paz. E até hoje, para promover a paz, eles começam promovendo uma guerra. Para encontrar a paz, eles justificam com violência, com maldade, com força, com injustiça. 3. Falta de reconhecimento. O povo de Jerusalém não reconheceu a hora em que Deus veio para salvá-lo. Aquele povo não entendeu que Jesus era o Filho unigênito de Deus, mesmo com todas as mensagens que Jesus pregou sobre a chegada do reino, mesmo com todos os sinais, maravilhas, prodígios, todos os milagres, todas as coisas sobrenaturais que Jesus fez. Em quarto lugar, afastamento do amor e da proteção de Jesus. O povo se afastou do amor de Jesus e da proteção que Jesus veio para oferecer a eles. Jesus advertiu seus discípulos sobre esta catástrofe e esta perseguição também, que seria extremamente intensa. Então vamos falar sobre esta perseguição, que foi furiosa. A popularidade e o martírio de Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus, foi um homem muito popular, muito aceito pelo povo, e ele pregava o reino de Deus, pregava uma mensagem de fé e arrependimento, pregava sobre Cristo, o Messias. Ele então, Tiago, o irmão de Jesus, acabou pagando um alto preço pela sua fidelidade ao Evangelho. Tiago liderou uma missão muito bem sucedida entre os judeus palestinos. Atos 21 diz: há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Mas a liderança judaica não gostou absolutamente da popularidade, do sucesso crescente de Tiago. Eles então resolveram prendê-lo, levá-lo a julgamento e depois ele foi apedrejado até a morte. Tiago foi martirizado, onde? Na cidade de Jerusalém, na cidade de Deus. Ele foi martirizado na cidade do povo de Deus. No ano 70 depois de Cristo, ano em que os romanos também invadiram o templo, destruíram o templo e com esta atitude querendo destruir a religiosidade do povo de Deus. Depois teve a guerra e o cerco de Jerusalém. O comentarista chamado Houston, citando Joséfo, historiador do passado, disse que esta guerra, que este cerco foi o pior que o mundo já conheceu. Nunca antes houve tanto horror, tanta degradação, tanto sofrimento naquele cerco à cidade de Jerusalém e a destruição do templo também. Homens
precisavam andar disfarçados como se fossem mulheres, usando roupas de mulheres, com as espadas escondidas dentro da roupa. Sacerdotes atingidos por dardos lançados da tribuna superior do templo, ou seja, eles entravam no santuário, no templo, e arremessavam dardos, pedras, eles tentavam atingir para machucar os sacerdotes. O sangue de todos os tipos de cadáveres, eles matavam sacerdotes, pessoas estranhas, estavam derramando sangue em nome de Deus, derramando sangue em nome da sua religiosidade. E aí, o que aconteceu? A fuga dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das famílias de Deus. 4 anos antes do fim, os cristãos fugiram para uma cidade chamada Pela, o que foi considerado uma traição e assim aumentou a hostilidade judaica aos cristãos neste movimento que a teologia chama de diáspora. Diáspora, quando o povo foi perseguido, eles saíram de Jerusalém, abandonaram o templo, a sua própria cidade, foram para outras cidades, outros países, outras nações. Ali na cidade de Pela, o remanescente da igreja de Jerusalém conseguiu, pela proteção e graça de Deus, sobreviver. E, em quarto lugar, as represálias. As represálias romanas pela rebelião chegaram aos judeus basicamente em 2 estágios. Primeiro, após o cerco, toda a terra foi confiscada. Um tributo judaico foi imposto a todos os judeus em todo aquele império. A adoração no Templo de Jerusalém estava proibida pelas autoridades governamentais. Não havia sacerdotes, não havia sinédrio, não havia o grande conselho, não havia absolutamente mais nada que tanto fez parte da história e que foi tão relevante para Israel no Antigo Testamento. Com a extinção da sua metrópole, sua estrutura cultural, política e econômica, tudo estava destruído. E este era o objetivo dos romanos para garantir o seu domínio total. Em 132 depois de Cristo, houve uma segunda rebelião na própria Palestina, liderada por um homem chamado Bar-Cobebas. Novamente eles foram derrotados, novamente eles foram dizimados e espalhados. Infelizmente, esta é a realidade como consequência da rejeição do Messias e da desobediência à palavra do Senhor, o nosso Deus. O que nós concluímos na lição de hoje e como nós concluímos esta série de estudos bíblicos falando sobre os personagens ao redor da igreja? É muito interessante, irmãos e irmãs em Cristo, observarmos que alguns destes personagens que nós mencionamos nos primeiros capítulos do livro de Atos, que conta a história do nascimento da igreja de Jesus, a partir da perspectiva da destruição de Jerusalém. 3 morreram como mártires: Estevão, Tiago, o apóstolo, e Tiago, irmão do Senhor Jesus. Filipe se mudou para a Cesareia. Pedro foi martirizado na cidade de Roma. João terminou a vida em Éfeso. Dizem que André foi crucificado numa cruz em Patras, na região da Acaia. Tomé trabalhou na Pártia, na Pérsia e na Índia. Matias foi para a Etiópia e Barnabé para a Alexandria. A igreja de Jerusalém, aquela igreja dos primeiros anos, das primeiras décadas, saiu de cena por cerca de 300 anos. E depois, no ano 324 depois de Cristo, é que o imperador Constantino e sua esposa começam novamente a reerguer a história da igreja, construindo as primeiras igrejas cristãs lá em Jerusalém. Há um novo Estado de Israel criado recentemente, no ano de 1948, mas ainda está dividido por facções, sempre atacado por terroristas, como aconteceu no final do ano passado com o ataque do Hamas. Mas tem dentro de si uma presença judaica, messiânica muito forte, além das históricas igrejas ortodoxas, católicas e protestantes. As palavras do Senhor Jesus se cumpriram. A cidade de Jerusalém foi assolada, mas os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, a mente, os pensamentos de Deus são, de fato, inescrutáveis. Hoje,
cerca de 2000 anos depois de Cristo, vivemos uma época em que as lutas e adversidades se transformaram em crescimento, se transformaram em bênçãos. As bênçãos do Evangelho que está chegando a milhões, milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos retornando aqui para estudarmos juntos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço e fique conosco, porque daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, teremos o nosso culto de adoração, também logo mais à noite, às 7 horas, ou seja, às 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus.